fala para mim uma coisa. A gente conhece o Leco, vê, muita gente associava o Leco ainda com o trabalho, até a gente escutou esses dias atrás aí, conversar, o Leco era o cara que tomava conta do morador de rua, que não sei o que tem e tudo. Mas hoje a gente vê você se destacando muito à frente da causa autista. Como que você se envolveu? Como que apareceu isso para você? Vamos lá. Tudo o que aconteceu, a gente vai comentar algumas coisas, tudo foi tudo muito assim, Paulo, muito natural, tá? Eu sempre fiz questão de que as coisas acontecessem naturalmente. Não usando a causa e nem forçando nada, falar assim, não. As coisas viessem acontecendo com a gente, buscando as coisas naturalmente e mostrando que a gente realmente quer de verdade ajudar as pessoas. Começou quando eu entrei para vereador, né, na outra legislatura, e até o Jair que está aqui me levou para conhecer a Tempo de Viver. A Tempo de Viver é uma escola para autista da prefeitura americana. Ali é programado, né? Ali está perto da Avenida da Amizade, É, eu, ali. eu fui conhecer lá, eu vou falar para você, é de chocar. O negócio ali, o trabalho que eles Aí, fazem ali é. aí, Paulinho, um dia eu cheguei lá com ele, fomos lá conversar com a diretora, era época da Covid. Fomos lá para conhecer. Aí eu tô sentado lá, daqui a pouco chega uma mãe para conversar com a professora, porque ela precisou ir lá resolver alguma coisa. E ela falou: Ó, meu filho veio junto, não tem jeito. Mesmo estando na época de Covid, ele não tem. Na hora que fala em tempo de viver, ele adora lá. Então, Só que aquele menino era um menino 2 vezes maior que a mãe. E aquele menino, enquanto nós ficamos ali sentados, ele corria do portão da Tempo de Viver até lá no fundo, gritando e voltando, gritando e voltando. E a mãe conversando com a professora. Aí a hora que eu tava lá, acabou, conversamos, tudo. Eu cheguei pro Jair e falei: Jair, o que é? Eu não tinha contato nenhum com autista, nem nada. Eu falei: é assim, cara? Ele falou: é assim, a dificuldade, esse aqui é um exemplo da dificuldade que a família tem. Então, eu falei pra mim, se eu sair daqui e não fizer nada porque eu vi agora, eu largo meu mandato, eu vou embora, eu largo tudo. Porque eu não posso, o que eu vi agora, eu fechar meus olhos porque eu vi. Isso que você falou é uma coisa importante, até esses tempos deu um bafafá na internet, na coisa que o Marcos Mion falou, né? É. Não sei se você chegou a Não, ver, eu não vi. que parece que tinha pena da família que não tinha um autista na família. Só que aí várias mães veio e falou assim, viu? Para quem tem dinheiro e para quem tem as coisas é fácil. Acho que ele falou, tem pena, tenho dó de quem não tem um filho autista. Coisa mais ou menos assim que ele falou. Entendeu? Só que eu vi várias mães falando na internet, é uma realidade, e eu fui lá, entendeu? Para quem tem dinheiro, bastante dinheiro, tem uma rede de apoio, tem uma coisa, é muito fácil. Mas para aquela mãe mortal que vive o dia a dia, não é fácil. Não é fácil. E foi a partir daí que eu comecei a falar, eu preciso ajudar. E eu quero ajudar. A ideia que do centro de referência, que tá. Nós estamos agora no finalmente daqueles projetos que eu passei para você outra vez, da elétrica e tal. Tá acabando Sim. agora. Para a gente apresentar para o governo, para ele liberar, começar a fazer as licitações, começar a andar. A ideia do centro de referência foi a partir do Tempo de Viver. Na verdade, é a Tempo de Viver que a gente está querendo fazer com que se torne centro de referência. Porque uma vez eu trouxe 100 mil reais de uma emenda de um parlamentar para cá, para Tempo de Viver. Chegou lá, não pôde fazer, não pôde usar, porque ela vinha para obra. E lá é alugado. Sim. Então lá é alugado, lá tem a questão do tamanho, do espaço, ela não consegue Bem ampliar. precário lá. Ela assim, é um, é um trabalho maravilhoso. Quem tá ali não quer sair. Sim. Porque é um cuidado especial que aquelas professoras têm, aquelas pessoas que cuidam de lá. Maravilhoso. Só que a questão do espaço, o que é? Aí qual foi a ideia? Vamos construir uma Tempo de Viver. Só que é um centro de referência, onde hoje lá é só educação. A gente quer trazer junto a educação e a saúde junto. Porque lá é só educação. Nós podemos trazer a saúde junto, com terapias, um lugar onde tenha Tempo de Viver, com terapia, com educação, com tudo junto. Essa foi a ideia
que é a ideia de fazer com que a Tempo de Viver se torne lá no centro de referência, né? Então foi isso. E a partir daí começam a surgir as coisas. Aí a gente começa a conhecer um pouco que existe o cordão de girassol, que você identifica o autista. Você começa a ver que existem leis de vaga preferencial para autismo. Você tem direito à fila. Hoje não é mais preferencial, hoje eu já lembro o nome aqui para você. Então, prioritário? Prioritário deve ser. Ele tem prioridade. Ele tem prioridade, não é mais preferencial, ele tem prioridade. Então você começa aí algumas coisas, a carteirinha de identificação. Aí nós fomos atrás da prefeitura para poder facilitar o mais rápido possível e poder liberar. Hoje lá em cima, lá na rodoviária, onde tira o cartão de motorista, o cartão de idoso, tudo, hoje você também pega lá a carteirinha pro autismo. Mas lógico, tem que ter o laudo, você tem que ter todos os trâmites. Mas hoje foi um incentivo nosso também para ter, então vamos correr atrás para poder ter, para as famílias ter. E eu ouço muita gente, eu não faço as coisas com autismo que eu falar, eu quero fazer isso para... Não, a gente ouve família, a gente tem gente que muita gente foi lá na Câmara conversar, mãe. Eu fui para o Rio de Janeiro para conhecer um projeto, quando o primeiro centro de referência que tinha lá, da Berenice Piana, que é começou todo o processo hoje aí de poder trabalhar em favor dos autismos. Eu fui para Campinas conhecer um centro de referência lá, que é a Tiquira. É um belo de um exemplo, abriu as portas para nós e abriu tudo. Olha como vocês podem construir, tá? Qual é o tamanho da sala que tem que ter? Qual que é o tamanho do espaço? Quantas seria legal para isso? Quantos atendimentos? Onde pode ser a janela? Onde pode ser... Como ela já faz muitos anos que está lá, essa pessoa lá, a Cris, que é a dona hoje da Tiquira, ela abriu as portas para a gente. Levei secretário de saúde, de educação, convênio, tudo para conversar com ela, conhecer esse Campinas. Nós fomos lá conhecer, entender o que pode ajudar, o que não pode ajudar. Então, eu nunca fiz nada, falei, eu estou fazendo, eu quero, porque assim, não. Nós fomos entender. E sentindo que realmente foi aumentando aos poucos essa questão, né? Vindo mais diagnóstico, a questão do autismo cresceu demais, né? Muitas crianças com autismo, o diagnóstico ajudou muito, até porque nós não tínhamos há muito tempo. Então, isso tudo começou a crescer. E, infelizmente, no geral, quando a gente fala em escola, em atendimento, é muito precário ainda, né? Nós não conseguimos atender todo mundo do jeito que tem que ser, né? Hoje você tem que estar preparado para tudo isso aí. E nós não estamos. Então falta um pouco ali. Nós temos aqui alguns lugares que são maravilhosos de atendimento, né? Hoje nós temos uma PAI que ela é maravilhosa, ela faz um belo de um atendimento. Nós temos algumas clínicas aqui também hoje que fazem um puta de um trabalho bacana, né? Então, existe hoje, mas falta muita coisa ainda. Quando você fala lá, o cara que não entendeu realmente as que estão numa situação ainda, não sabe nem para onde vai. E aí vai para a escola não quer, né? Manda embora, não quer lá porque atrapalha, ou porque não tem condição de poder... Não estão preparados para isso. Não estão. Né? E não dá para você também julgar e condenar todo mundo que não está preparado, porque foi muito rápido. E uma coisa, você que está na área, tá no meio do processo, não há muita falta de laudo, ou muitas pessoas que às vezes estão achando que a criança tem e não tem também, tem pessoas, como se diz, se aproveitam às vezes disso daí. Tem bastante, não tem? Tem também, Paulo. A gente vê, a gente sabe, ouve história, né? De que tem. Hoje, tanto é que aos pouquinhos estão se fazendo, tipo assim, tomando um cuidado maior de poder dar um laudo, né? Porque hoje em dia você vê, tem pessoa que viveu 40, 50 anos aí, como eu disse, normal. Agora eu sou autista, agora eu preciso disso, eu tenho isso. Mas a pessoa viveu a vida inteira normal. Existe isso aí. Muito existe disso também, né? E eu tive um podcast aqui, antes, deixa eu mandar um abraço pra minha sogra aqui, que tá assistindo a Vânia, e a esposa tá aqui, a Ana também, ó. Ah, tá aí. Tá aqui, ó, Ana, ó, a sua encomenda, minha esposa já tá quase terminando, hein? Tá ali já nos 45 do segundo tempo já também, viu? Fica tranquilo aí que logo, logo já chega. A gente tava falando... os laudos
principalmente para criança, tem que ser um neuropediatra Pediatra. para fazer os laudos, né? E no poder público é muito difícil você conseguir a formação do neuropediatra, né? Então, isso atrapalha um pouco também. Sim. Eu falo para você, porque a gente ajuda em algumas entidades aí, e tem crianças lá que tem tudo sintomas de autismo, porém não é laudada. É. Não consegue ser um laudo para ela. E tem, em contrapartida, crianças também que é o jeito dela. Muitas coisas, até eu tive uma entrevista aqui com um pediatra falando a questão muito de tela, dessas coisas para criança, que faz ela perder um pouco aquele contato físico, aquele contato no olhar, e as pessoas já rotulam ela como autista. Você já teve gente aqui sentada aqui que eu sei também, do pessoal do Gruma, Sim, que são assim um exemplaço de falar assim, viu? Pergunta, elas têm toda essa visão, esse entendimento né, do laudo, de não ter como é, tudo, né? Então, assim, a gente acompanha elas também, até dar aqui os parabéns a eles, aí, a Karine, todo o grupo do Gruma, sim. que faz um belo de um trabalho, né? Mas elas têm essa, de poder falar mais sobre tudo isso daí, que realmente hoje se tornou um grande desafio, né, para nós. Eu estava conversando no podcast com o Leandro Raffer, Também, ele está também muito envolvido que na veio questão, aqui, Então, entendeu? Ele explicou um pouco as coisas, inclusive, voltando para esse assunto, e é uma coisa bacana para você, principalmente que está nessa parte, nós fomos lá no comando da Polícia Militar, conversar com o Coronel Zequeto. E muitos policiais não têm a mínima ideia de como fazer uma abordagem ao autismo. E não é só Entendeu? os policiais, né, que a gente E tá falando. aquilo que a gente conversou lá, que antigamente se falasse, tratava-se como louco ou esquizofrênico. Então, mas em todas as áreas hoje, nós não temos preparação em nada. E tava lá, e o Leandro tava falando uma palestra que tava lá, que foi muito importante, às vezes, até se você quiser uma porta, a gente pode tá conversando lá dentro. Que o bacana é o quê? Às vezes, um giroflexo, um highlight, uma sirene da polícia pode desencadear uma coisa muito grave no estado do autista. Nós aprovamos agora, semana passada, uma outra lei minha. Foi essa semana passada. Agora o Chico vai ter que sancionar, né? Nós não temos a data, mas aprovamos foi feita uma votação, veio um veto de inconstitucionalidade de alguma coisa, nós arrumamos e agora foi aprovado de novo. Então, nós não temos data, mas as escolas, elas vão ter que trocar o sinal sonoro dela agora. Sonoro. Vai ter música e um sinal de Luminoso. luz. Por quê? A luz por causa do deficiente auditivo. Sim. Mas o sinal sonoro, por causa de autista, de outras crianças também, ou adultos que se incomodam. Então, as escolas vão ter um tempo, isso quem vai definir agora é a prefeitura, né? Sim. Que vai definir, mas ela vai ter um tempo para que todas as escolas nossas aqui na cidade, as particulares, as públicas, elas mudem o sinal sonoro da escola. Para poder, isso que você está falando do barulho, E nós fomos no Paulo Freire, né? Conhecer. Aqui é Americana. Lá no Parque Novo Mundo, sei onde é. Nós fomos lá conhecer. É legal se uma hora lá quiser ir conhecer. Lá hoje a escola é música. Olha que bacana. Você precisa ver que bacana, cara. As próprias crianças, até assim, parece que traz mais um pouco de alegria. Né? E a diretora lá, o dia que nós fomos lá, ela mostrou pra gente como que é. E eles usam até temas, que nem agora, essa época, estão usando músicas de Natal. Olha que bacana. Para dar um intervalo, a aula, tudo. Então, e eu conversei outro dia com o vereador também, tava conversando com o Jean, e o Jean falou assim, ó, Leco, ele é ali do Parque Novo. Ele falou, Leco, você sabe que até o entorno da escola, o pessoal que mora lá, ficou feliz da vida quando foi a música, porque eles se incomodavam também com o barulho da campainha, daquela campainha estridente, aquele barulho né? E a partir da hora que mudou, eles começaram a elogiar a escola também pela mudança. Então você vê como é importante algumas coisas, e é uma lei que foi aprovada agora, uma lei que é da minha autoria lá, foi aprovada agora essa semana passada. Agora vamos ver com o prefeito para ele sancionar, fazer o decreto certinho para poder ver a data que começa, quando começa a valer.
Eles que vão definir, a gente mudou isso aí até no projeto para não ter problema em constitucionalidade, né? Sim. Mas nós vamos ter as escolas aqui com música e com a luz, né? Também para poder. Então vai ser bem legal. Também está dentro dessa pauta do autismo que eu falo pra você E aí que. você vê uma coisa simples que pode mudar a vida dos outros, né? Sim. Não só a pessoa com autismo, como os próprios vizinhos ali que se incomodavam com o barulho, né? Ela envolve toda a comunidade, né? Envolve toda a comunidade, né? Então é isso. Eu acho assim, a questão hoje que nós estamos falando do autismo, nós temos assim, nós temos uma graça de poder estar num lugar onde nós temos condição de começar a mexer e fazer muita coisa com relação a isso. Você imagina aqueles lugares tão longe das capitais, uns lugares mais distantes. O que pode ser feito lá, cara? É tão difícil. Você vê, uma outra coisa que ficou bacana, um núcleo de especialidade. O núcleo de especialidade de hoje, ele está fazendo um trabalho já em relação ao atendimento aos autistas. Inclusive, eu sou do Lucas, né? O Luquinha que veio aqui, né? Um dia eu cheguei pro Luquinha, vamos ver se a gente faz junto lá uma sala sensorial quando for construir o núcleo. Aí o Luquinha na hora, vamos embora. Mas nós não saímos também, nós fomos para Bauru, nós fomos para Campinas, nós fomos para São Paulo, no aeroporto de Congonhas, conhecer que lá tem uma sala grande lá. E nós fomos conhecer as salas para entender o que era, para depois vir aqui e oferecer aqui para fazer. Aí nós pegamos as impositivas nossas, cada um deu uma parte e construiu lá uma sala hoje lá. Então assim, demonstra tudo isso o interesse do próprio poder público, das pessoas, dessa questão da inclusão, né? Nós estamos enxergando, nós estamos querendo ajudar, nós estamos querendo fazer, né? Então é isso. Eu acho que aos pouquinhos nós vamos conseguindo construir tudo isso, né? Então é aos poucos ainda. Nós temos um desafio muito grande ainda, né? Sim. E fala para mim uma coisa particularmente que eu, Paulo, acho muito bacana da sua parte, é que você não se intitula como pai da criança, Nem um pouco. entendeu? Você acabou de falar do Gruma, que são as famílias, as mães, né, das crianças autistas, todos. Você é apenas a voz delas perante o poder público, entendeu? É que nem eu sempre falei na época, falei assim, eu gosto dos animais, mas eu não sou da causa animal. Não adianta. Eu sou uma pessoa que se pegasse, eu quero ajudar a causa animal, mas eu não sou o cara da causa animal. O Leco não é o cara do autismo, não. Ele tá aqui para ser a voz perante o poder público para ter uma representação. Ô Paulo, daqui a pouco eu vou embora, cara. Sim, Daqui a pouco eu não tô mais nem na política, nada. Eu vou embora, vou continuar minha vida. Só que o autista, a família, ela vai continuar. Então nós precisamos fazer tudo o que for necessário e poder fazer no período que nós estamos aqui para poder ajudar. Então não tem nada, eu sempre falo, você pode pegar na minha. O autismo, ele é muito, 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 muito maior do que todos nós juntos. Então nós precisamos juntar força, juntar tudo que a gente pode para poder ajudar. E daqui a pouco eu vou embora, alguém vai vir depois na sequência, vai continuar o trabalho. E a gente está falando do autismo, é uma pessoa que é autista, ela é a vida inteira, né? sim. A vida inteira ela. A gente vai embora daqui a pouco, né? Então, realmente, eu tô para ajudar, né? Se eu puder ajudar, se atrapalhar eu não vou. Mas se eu puder ajudar, você pode contar com a gente que a gente vai estar ajudando. Sim. E voltando um pouco no tema, essas semanas aqui teve uns bochichos na internet, essas coisas aí. Eu particularmente penso que na política é totalmente diferente de religião. A religião, cada um tem sua crença. Sim. Na política, você tem que saber caminhar sobre a política. Você tem que saber conversar. Até uma coisa que eu coloquei aqui como uma definição de política, que a política é a forma como as pessoas ou grupos tomam decisões para organizar e administrar a sociedade. Então, a gente tem que pensar na política no macro maior. Sim. Não eu contra você ou esquerda contra a direita. A gente tem que pensar num bom senso, é a minha opinião em visão de política, Sim. tá? Política, você tem que escutar o que a direita tem, o que a esquerda tem e
e absorver o que há de melhor, entendeu? Muitas vezes, muitas pessoas falam, às vezes criticam eu também, que eu também não devo nada para ninguém, tá? Vou ser bem sincero para você, mas que nem fala assim, ô, você concorda com algumas falas da professora Juliana na Câmara? Eu concordo, às vezes tem um pouco de excesso, tem, entendeu? Porque aí ela já vai um pouco mais pro extremismo. É a mesma coisa de um discurso de um cara de direita, que é mais bolsonarista, que pega. Mas falar que eu discordo de tudo que a professora Juliana fala, não. Que tudo que o Lucas Leoncini fala, não. Que tudo que algum outro vereador fala, não. A gente tem que absorver o que é bom para um grupo maior de pessoas. A gente tem que parar um pouco de olhar para o nosso umbigo. Opinião minha na política, tá? E eu vi que você foi criticado algumas coisas aí, por tá fazendo papel de deputado, ou não tá, que não sei o que tem, que não foi buscar coisa para Americana, que fez isso ou aquilo. Cada um tem sua opinião, eu respeito a opinião de cada um, por isso que a gente vive numa democracia, entendeu? Porém, eu acho que se a Americana precisar do recurso, Campinas não vai se negar. Se Limeira precisar do recurso, Campinas não vai se negar de ajudar. Entendeu? Então, eu penso uma coisa, se eu como vereador, ou eu como deputado, ou eu como empresário, ou pessoa física, tem um lugar que possa resolver o câncer, porque eu não vou tentar buscar ajuda para isso. Sim. Eu vou te falar aqui qual que foi todo esse processo aqui que eu tive em Brasília semana retrasada. Há um período atrás aí, o vereador de Campinas, o Eduardo Magoga, ele abraçou a questão da Unicamp, que houve uma explanação lá, e a Unicamp precisando de uma ajuda para construir lá um laboratório avançado para poder ajudar na questão de medicamentos e possíveis novas terapias para a questão do autismo. E isso incomodou ele e ele se movimentou. Aí foi chegado na deputada a Renata Abreu, deputada federal, que é do Podemos, que está no nosso partido. A Renata abraçou e formou-se uma comissão. Eu aqui, o Magoga, o Emílio de Rio Claro, os 3 vereadores, a Renata. A doutora Kathleen, que é cientista da Unicamp, o outro doutor, ele é o Ítalo, e a fonoaudióloga Luciane. O Ítalo também é pesquisador da Unicamp e a fonoaudióloga a Luciane. Foi formada uma comissão, eu fui para Campinas conhecer na Unicamp, já existe o laboratório, os estudos em relação ao autismo, mas ele é muito limitado. Dali sai cientista, dali pesquisador, vai embora para os Estados Unidos, continuar as pesquisas e lá fica o que começou aqui, fica lá e não volta mais. Isso faz com que as indústrias farmacêuticas de lá abracem, fazem remédio, medicação, e para nós, isso para voltar, vai demorar uma década. E valor lá em cima. E aí lá eles acabam pegando. O que foi feito um apelo? Precisa-se de 10 milhões para poder investir nesse centro de pesquisas avançado com tecnologia para a Unicamp. Para quê? Para se achar novos medicamentos e novas terapias. E eu fui escolhido para estar junto nessa comissão. Pô, você fala assim, você está falando de uma coisa que não é pontualzinho. Nós estamos falando de uma coisa que pode vir medicamento, terapia, para ajudar as pessoas no mundo inteiro. No mundo. Em Americana, em Campinas, em São Paulo, no Brasil e no mundo. Pode-se descobrir medicamentos aqui que vai ajudar as pessoas do autismo no mundo inteiro, cara. Aí, fui em Campinas conhecer na Unicamp, fomos lá. Foi marcada uma reunião para ir numa secretaria em Brasília. Eu não lembro agora os detalhes da qual que é. Fomos lá ser atendido por um ministro lá em Brasília. Fomos atendidos, pedimos tudo lá, tal. Os 10 milhões, falou que ia ver tudo, mas a coisa não andou. Foi feita uma reunião em São Paulo, também com o secretário ligado a essa questão de tecnologia para poder, dentro dessa área.
Eu não pude ir nessa reunião porque tinha sessão aqui em Americana. Eu não podia faltar. Eu falei, eu não vou, vocês vão, eu não vou. Aí eles foram e também pediram, mas tipo assim, a coisa foi caminhando. E aí agora fomos convidados para ir para Brasília, para sentar junto com o Alckmin, que é o vice-presidente, para pedir esses 10 milhões para que possa vir para a Unicamp, para que a Unicamp faça esse trabalho, para os pesquisadores não ir embora mais do país, para que eles fiquem aqui. Só um exemplo, uma pesquisa que eles fazem lá, de um material lá, que demora são 8 dias, acho que é 8 dias, 10 dias, 2 semanas, para poder você sair o resultado, eles fazem em minutos o que eles querem. Em poucos minutos sai o resultado, coisa que demora 2 semanas. Isso tem nos Estados Unidos hoje, está tudo avançado. E nós precisamos de 10 milhões para poder fazer esse laboratório em Campinas, que já existe o trabalho, já tem coisa andando, mas precisa melhorar. Você precisa fazer esse laboratório igual está nos Estados Unidos, para ninguém ir para lá e você ficar aqui. Então nós fomos convidados. Foi até convidado em cima da hora, foi muito em cima da hora a coisa, me convidaram. Na verdade, assim, você marca uma reunião em Brasília, você precisa ter certeza que vai ter. Sim. Porque senão você marca, compra uma passagem de avião antecipado, daqui a pouco fala, viu, a reunião foi cancelada. Já aconteceu. E acontece. Aí marcou na sexta-feira, ligaram para mim e falou, ó, temos que ir para Brasília, vai você, os 2 vereadores, o Magoga, o Emílio, a deputada vai estar lá, os dois cientistas, o cientista, a doutora Kathleen não foi porque não podia ir, aí foi o Ítalo, que é o outro pesquisador, e a Luciana. Nós vamos estar junto com o vice-presidente, nós vamos pedir para ele, porque a Renata conseguiu a agenda com ele e ele aceitou uma agenda para a gente poder conversar sobre isso. E aí nós saímos depois da sessão da terça-feira, pegamos o carro daqui 10 horas da noite. Loucura, hein? Falei, era na quarta-feira a reunião, às 4 horas da tarde. Falei, pra gente comprar uma passagem de avião pra mim ir e de manhã e voltar à noite, já tava custando quase 5 mil reais. Eu falei, eu não vou pedir 5 mil reais pra mim poder ir uma passagem pra mim ir pra lá, não vou. Né? Então eu vou fazer o seguinte, peguei o Jair, falei, vamos de carro. Achar aí, vamos dividir pra dirigir aí. Vamos dividir. Até eu tenho um requerimento na Câmara agora para aprovar, que eu pedi um reembolso para a Câmara de gasolina, pedágio e alimentação, que vai dar R$ 1.200. Entre tudo. O resto eu paguei. O hotel, nós pagamos hotel, o meu carro, fomos de carro, as outras coisas. Quer dizer, na verdade, pelo menos esses 1.200 para ajudar a gente. Tem o pedágio, tem as coisas. Dizer, também, se não reembolsar, não vai matar você, né? Não, mas eu acho que assim, é justo a gente ter. Uma passagem custava 5 mil. Eu falei, eu não quero, né? Aí pegamos essa aqui, viajamos a noite inteira, né? Chegamos lá de manhã, fomos para um hotelzinho lá, tomamos banho e tal. Fomos na reunião. Foi uma receptividade muito boa, até porque foi já chamado uma pessoa ou outro para poder direcionar. Já ia ter reunião essa semana passada lá, para poder sobreviver. Nós saímos lá animados de que pode vir esses 10 milhões para a Unicamp. Tá, mas a Unicamp, você tá aqui. Meu cara, nós estamos participando de uma comissão, que é o que eu falo. Sabe onde pode vir esse resultado? Sabe uma pessoa autista que é lá da Indonésia, lá da China, não sei aonde, um lugar que nunca vai ter uma chance de ter um medicamento, pode sair daqui um medicamento que pode salvar a vida no mundo inteiro. Aonde? Em Americana, em Campinas, em Nova Odessa, em Santa Bárbara, em São Paulo, e lá no Brasil, no Chile, no mundo inteiro, cara. Eu vou falar para você uma coisa, tá? Você falou da Unicamp, a gente tá em Americana. Se não fosse a Unicamp, eu tinha perdido um grande amigo meu, que é tipo um irmão para mim, de um acidente que ele sofreu há 2 anos atrás, na rodovia. Entendeu? Se ele tivesse em qualquer hospital aqui da nossa região, o que ele sofreu, eu tenho certeza que ele estaria morto. Se não fosse os médicos da Unicamp, a tecnologia da Unicamp, para poder atuar sobre ele, ele ficou mais de 20 dias em coma. Fatura nas costas, na face, menino novo. Quem viu ele lá e viu o tratamento da Unicamp, e mora em Americana, tá? Americana não, minto. Mora em Nova Odessa. Trabalhava aqui em Americana. Se não fosse a Unicamp, ele estaria morto hoje. Posso falar
com total certeza disso. Entendeu? Então, às vezes, isso daí de que a Unicamp está em Campinas, que a gente de Americana tem a ver com a Unicamp ou não. Uma outra coisa, para quem não lembra, em 2015, lembra quando teve as pílulas que estavam resolvendo o problema do câncer, que por falta de investimentos e boicotes não foi dando andamento nisso daí? Eu falo porque em 2015 eu estava com outro grande amigo meu também, um policial militar que estava com leucemia, e estavam tentando buscar através judicialmente dessas pílulas que um pesquisador da Unicamp estava fazendo lá, tinha resultados positivos, porém por falta de investimentos e por politicagem não foi dado andamento. É isso, na Paulinho. vida. Nós estamos falando de uma coisa muito grandiosa, né? Então, assim, eu até me sinto orgulhoso, sabe, de poder ter sido convidado e poder estar junto numa comissão dessa. Nós estamos falando, poxa vida, você já pensou amanhã descobrir certas coisas que vai ajudar as pessoas aí em questão do autismo a melhorar, dar qualidade de vida para eles, sabe? Ajudar as famílias, dar qualidade de vida, outro tipo de terapia, medicamentos, que hoje é uma das coisas que é um grande problema com o autismo, é a medicação, cara. Você acha que eles têm tranquilo? Ah, todo mundo tem? Não tem. Ficam brigando na justiça, entrando judicialmente para conseguir medicamentos. É um absurdo, né? E se você. E às vezes medicamentos são caros. Agora, são caros por quê? Porque aqui a gente não faz, não desenvolve aqui, vai para fora. Os outros lá abraçam lá, pegam. Para chegar aqui depois com os valores absurdos, né? E a gente começa a ter problema aqui também. Por quê? Porque nós não conseguimos comprar, os valores são altos e são coisas que podem dar qualidade de vida para as pessoas. Porque, Paulinho, as pessoas estão precisando de resultado e de ajuda agora. Não é amanhã. É já. E 10 milhões para poder fazer um trabalho aqui, para poder aqui. Fala para mim o que é 10 milhões para um governo que é... nós vamos entrar agora numa área de uma época de eleição, que quantos milhões se gasta em eleição? Fala para mim. Absurdo. Né? E nós estamos falando de 10 milhões para fazer um negócio que pode salvar, pode ajudar muita vida. Então eu falo assim, eu vou... É um trabalho que eu tenho acompanhado, pode ser ainda que possa ter uma outra reunião uma hora de novo. Eu falei assim, a hora que tiver eu vou, sabe? Eu acho que é importantíssimo a gente poder estar. E é o que eu falei, estar dentro da causa, daquilo que a gente está ajudando, cara, né? A gente tem conhecido família, gente que tem lá. Tem pessoas que vai no meu gabinete conversar lá. É coisa que a gente não expõe nada, mas quanta gente liga pra gente para pedir o que eu faço, o que eu posso fazer? Olha, o que você acha que dá pra fazer? Viu? A gente direciona, sabe? Para, vou tentar. É assim o caminho, segue isso, segue aquilo, para tentar ajudar, entendeu? E é o que eu falo, nós estamos num lugar ainda com muita coisa que pode ajudar. Você imagine um pouquinho longe daqui, que as pessoas não têm condição de nada. Nada, nada, nada. Como é que elas estão vivendo? Né? A dificuldade que elas estão passando. E o que você falou hoje da política é isso, cara. A gente tem que... eu falo assim que... Eu já falei, eu tenho conversado essa semana com eles aí. Tenho conversado em casa, a Ana sabe. Se for para mim ficar aí brigando na política e falando lá em cima com um monte de coisa, brigando lá, eu vou embora, cara. Nós estamos precisando hoje de fazer que as coisas aconteçam e todo mundo junto pensar e fazer as coisas acontecer, porque as pessoas precisam, para hoje, cara. Entendeu? E nós precisamos de resultado, nós precisamos de coisas para poder ajudar. Se eu ficar perdendo meu tempo em discutindo coisa que, porque aqui é assim, isso e aquela coisa lá em cima, eu não vou fazer nada, cara. Eu não vou fazer nada. E a gente vai se desgastar, né? E você vai deixar de lado aquilo que te move. O que é? É as pessoas, cara. É poder ajudar.